começando por aqueles que têm menos de R$ 500. Sim, infelizmente essa é a faixa que abrange o maior número de pessoas, sendo cerca de 47%. Quem hoje está nessa faixa muitas vezes vive exatamente o que mostra essa imagem, pois às vezes pode até conseguir poupar em alguns meses quantias como R$ 50, R$ 100 e por aí vai. Mas aí aparece algum outro gasto e já se vai aquela pequena quantia que tinha poupado para reserva de emergência, por exemplo. Agora, além disso, uma parte das pessoas nem sequer poupa uma parcela da renda. Só vive estritamente dentro do salário ou até mesmo gasta acima do que ganha, vivendo no limite do cartão de crédito todos os meses. Não preciso nem dizer porque isso é nocivo para sua saúde financeira e até mesmo sua saúde mental, né? Até porque quando poupamos e temos o hábito de organizar as finanças, criamos uma segurança e proteção, além de também um poder de escolha e liberdade superior à maioria que não tem nada. Enfim, se formos considerar alguém que tem o teto dessa faixa de economia, tendo R$ 499 investidos, com custo de vida de R$ 2.500 por mês, essa pessoa não teria nem 20% de um mês do custo de vida. Ou seja, estaria ainda em uma situação de vulnerabilidade econômica, que qualquer gasto a mais já significa resgatar o que tem poupado ou até mesmo se endividar. Mas é claro, vale lembrar que ter R$ 500 é melhor do que não ter nada, mas ainda é uma situação complicada financeiramente falando. E infelizmente, a maior parte dos brasileiros que se encontram nessa faixa são aqueles com idade entre 18 anos e 24 anos, ou seja, a juventude. Para você ter uma noção, 63% dos jovens de 18 a 24 anos tinham menos de R$ 500 em economias em janeiro de 2023, que foi quando foi realizada essa pesquisa. Então sim, se sua idade se encaixa nessa faixa e você tem mais do que R$ 500 em economias, já está acima da média. Infelizmente a população brasileira não se preocupa com organização financeira. Mas agora você que tem aí seus 20 anos e tem R$ 1.000 de reserva deve estar pensando, então eu tô bem demais. Tô dentro dos 37% que tem mais que R$ 500 em economias. Sim, de certo modo é verdade, mas com certeza ter apenas R$ 1.000 não vai garantir uma segurança financeira robusta de fato. Mas é aí que entramos na faixa de R$ 500 a R$ 1.999. De acordo com a pesquisa, apenas 16% dos entrevistados tinham entre R$ 500 a R$ 1.999. O que podemos concluir que 63% dos brasileiros entrevistados tinham menos de R$ 2.000 em economias, ou seja, a grande maioria, sendo 37% da população geral tendo acima de R$ 2.000. Bom, alguém que tem entre R$ 500 a R$ 1.999 ainda passa por uma certa insegurança financeira. Pode não ser aquela vulnerabilidade como é o caso de quem tem menos de R$ 500, mas ainda é uma região um pouco difícil de lidar. Porque já pegando com base no exemplo anterior, vamos imaginar alguém que tem um custo de vida de R$ 2.500 e possui R$ 1.999 de reserva de emergência. Essa pessoa não tem nenhum mês do custo de vida reservado, mas mesmo assim já conseguimos ver uma diferença aqui. Essa pessoa em situações de pequenos imprevistos consegue utilizar da reserva sem prejudicar o orçamento do mês muitas vezes. Quando, por exemplo, ocorrer de pagar um conserto do cano que estourou, ou problema na geladeira de casa, ou até mesmo no carro, dependendo do problema. Já vemos aqui uma sutil diferença, porém ainda não garante uma segurança financeira de fato, mesmo que já garanta uma leve proteção contra imprevistos pequenos. Que isso é no caso da reserva de emergência, né? Que é o primeiro estoque que devemos ter, o primeiro montante. Agora, quando falamos da faixa de R$ 2.000 a R$ 4.999, já estamos falando de somente 12% dos entrevistados, o que significa que 75% possuíam menos de R$ 5.000 em economias. Sim, o número é assustador de pessoas que possuíam menos de R$ 5.000 juntados, com apenas 25% do Brasil possuindo valores acima dessa faixa. Vale lembrar que esses dados são de janeiro de 2023, então hoje em dia esses números podem ser um pouquinho maiores. Mas já usando aquele exemplo de alguém cujo custo de vida mensal é de R$ 2.500, podemos ver que quem está nessa faixa de economia de R$ 2.000 a R$ 4.999 tem algo em torno de 1 a 2 meses do custo de vida poupados, o que já podemos considerar uma certa segurança financeira adquirida por quem tem uma quantidade dessa acumulada, permitindo também já ter um pequeno poder de escolha, como no caso de sair do emprego que está no momento para procurar um novo, tendo esse tempo de transição por meio da reserva que construiu. Mas é claro que essa transição não pode durar mais de 2 meses, então é um tempo limitado. E sim, ter essa quantidade ainda é pouca coisa, mas você pode ver que os dados mostram a discrepância que é o país que não tem educação financeira.